Olá, seja bem-vindo à aula 2 aqui da jornada da nova saúde celular. Bom, o chamado da cura. Será? Ou o chamado do equilíbrio? Olha, a ortomolecular realmente, ela faz um chamado para o equilíbrio e não um chamado para a cura. Nós entendemos que quando nós equilibramos, na verdade, o chamado da cura acontece. Então, seja bem-vindo a mais uma jornada da saúde celular, que hoje você vai aprender comigo, com a professora Heloísa Bernardes, muitas coisas. Fique com a gente até o final e também não deixe de assistir a aula 3. Quando o seu pH está equilibrado, existe vida. Quando ele está desequilibrado, existe enfermidade. É assim que nós podemos aqui resumir o assunto dessa jornada. E assim, o corpo humano, ela é uma orquestra bioquímica. E tudo o que acontece dentro de nós depende das reações bioquímicas também. E cada órgão, fígado, coração, pâncreas, rins, tem um ambiente químico ideal para funcionar. Cada um deles tem um ambiente químico para funcionar. E o pH, que é o que define se esse ambiente está saudável ou se esse ambiente está com sofrimento. O pH, ele mede o potencial do hidrogênio, ou seja, quantos íons, né? O ácido ou alcalino. E há um meio termo para a acidez e alcalinidade. E isso é universal, o mundo inteiro age desse jeito. Quando existe ali se você por acaso você vê peixes morrendo, a primeira coisa que o profissional vai fazer é medir o pH daquele rio. Ele vai querer saber se está ácido ou alcalino demais. Por quê? Por que o ambiente não está bom para o peixe viver? E é a mesma coisa quando você tem um aquário. Se você tem um aquário na sua casa, e aí você pega esse aquário e você coloca qualquer água, você pega uma água da torneira e você coloca lá. Não é bom. Não funciona. Você vai perceber que aquele peixe devagarzinho, ele vai adoecendo até ele morrer. Então, antes de você colocar uma água para o peixe, o que você tem que fazer? Você tem que fazer cloroteste, você tem que medir o pH da água, você tem que fazer tudo isso. É isso que eu quero que vocês entendam nessa jornada aqui. Eu quero que vocês realmente percebam que se existe esse equilíbrio bioquímico na natureza, no organismo humano, é imprescindível. É super necessário. Porque o ser humano, ele precisa aprender realmente de que o organismo humano só funciona com o pH equilibrado. Enquanto você não perceber isso, você vai continuar batendo cabeça por aí. Você vai continuar comprando milhares de cursos ou até mesmo estudando 4, 5, 6 anos numa faculdade, o que não é ruim, também é muito bom. Mas se você não tiver o conhecimento da medicina ortomolecular, se você não tiver esse conhecimento, eu vou te falar uma coisa, você vai continuar batendo cabeça, tentando achar a cura para diversas enfermidades. Por quê? Porque você não vai estar fazendo de maneira nenhuma, você não vai estar fazendo o que o corpo precisa, que é a organização da sua bioquímica. Então, o pH para nós, para o ser humano, para todo o universo, ele é, na verdade, um termômetro interno. Ele está mostrando se estamos em excesso de acidez ou se estamos em equilíbrio, que é a vida plena. Ele também é um termômetro e quando o sangue mantém o seu pH alcalino, entre 7,35 e 7,45. Essa é a numeração. Se ele vai para 7,45, não. Então, assim, quando ele passa de 7,46, já não tá, já temos que equilibrar. Então, assim, o corpo consegue transportar, quando o sangue mantém o seu pH levemente alcalino, o corpo transporta oxigênio com eficiência
nutre célula, elimina toxinas, regenera tecidos. E também quando o pH cai, mesmo um pouquinho que seja, as células entram já em alerta, começam já a produzir inflamação e o corpo já perde a sua energia. Aí é onde a energia vital cai e a pessoa já começa a sentir o corpo diferente. Então, o pH é o termômetro da vida. O sofrimento celular começa na acidez. E imagina que cada célula é uma pequena cidade viva. E quando você estuda a célula, você percebe que ela realmente é. Para funcionar, ela precisa de oxigênio e de nutrientes. E para isso, o sangue deve estar limpo. Para ele fluir e levemente, fluir levemente alcalino. Quando o corpo está ácido, as paredes das células endurecem, dificultando a troca de gases e de nutrientes. É isso que acontece. Então, a célula que está ácida, agora ela sufoca, acumula toxina, perde força e entra em sofrimento bioquímico. Esse sofrimento silencioso, ele pode causar inflamações crônicas, dor muscular, articular, fadiga, insônia, ansiedade. A longo prazo, as doenças degenerativas como câncer aparecem. É por isso que eu estou dizendo para vocês que o pH, ele é o termômetro da vida. E o sofrimento celular começa então na acidez. Você viu aqui o que acontece com o corpo. Deus nos deu um equilíbrio perfeito. E o livre-arbítrio para manter esse equilíbrio perfeito ou não. Quando nós nascemos, o nosso pH é perfeito. Uma criança, ela só pode ser ácida se o sangue da mãe estava ácido. Aí você vai dizer assim, então a ortomolecular é muito boa para as gestantes? Sim, é muito boa para as gestantes, porque ela está gerando uma vida. E gerando uma vida, essa vida tem que nascer perfeita, né? Então assim, mas ao longo da vida, com estresse, sedentarismo, alimentos industrializados, isso vão roubando o oxigênio e acidificando o sangue. É várias coisas que podem acidificar o sangue. O Criador nos deu uma natureza que se chama, que a natureza é a nossa farmácia. Os vegetais, a água pura, o descanso bem projetado, para manter o equilíbrio do corpo, né, que é aquele que a gente dorme no tempo certo. E quando comemos alimentos vivos, frutas, verduras, sementes, o corpo se alcaliniza. Aí você vai dizer assim, então, se eu tô com meu corpo ácido, eu só preciso comer. Não é só isso. Eu adoraria fazer essa aula aqui e dizer para você assim, você só precisa comer alimentos alcalinizantes para ter um corpo alcalino. Mas não é só isso, você vai ver agora. Quando abusamos do açúcar, refrigerante, café, alimentos processados, é claro que isso torna o organismo ácido, com certeza. Mas o pH também é um reflexo das nossas escolhas diárias. De cada refeição, sim. De cada pensamento também. De cada pensamento, de cada emoção, tudo isso muda a nossa bioquímica. Agora você me diz, quantas vezes você saiu de casa com um pensamento péssimo? Talvez pro seu trabalho, espagrejando, falando mal aí do seu patrão, falando mal do seu colega de trabalho, foi para a faculdade falando mal da matéria, do professor, espagrejando tudo é ruim para você. E você então agora, você vai para a igreja, você vai para todos os lugares com pensamento ruim. Diz para mim. Adiantou você comer todos os alimentos alcalinos se esses pensamentos, emoção, tudo isso também atrapalha a sua bioquímica e faz com que o seu organismo fique ácido? Adiantou? E se você respirar errado, não levar oxigênio para suas células, se deixar de beber água na quantidade certa para o seu peso, adiantou só comer?
É um todo, gente. Quantas pessoas a gente vê fazendo reformas de saúde, comendo da forma que deveria comer, mas é uma pessoa que fala mal dos outros. É uma pessoa que reclama de todo mundo, que reclama da igreja, que fala mal de todo mundo, que é uma pessoa fofoqueira. Essa pessoa nunca vai ter equilíbrio orgânico. Nunca. Ou uma pessoa que fez a reforma e que acha que todo mundo tem que fazer a reforma, porque ela fez. E se as pessoas não fizerem, as pessoas não vão se salvar, ou as pessoas estão erradas, ou as pessoas isso, as pessoas aquilo. Todo esse pensamento que você tem, isso acidifica o seu sangue. Equilíbrio. Realmente, gente, equilíbrio em todas as coisas. Então, assim, o pH e o oxigênio, que é o sopro da vida, né? O sangue alcalino, ele transporta oxigênio para dentro das células. O sangue ácido, ao contrário, torna o sangue espesso, aquele sangue grosso, pobre em oxigênio. Um sangue pobre em oxigênio, né? São células sem oxigênio. Elas perdem energia, elas produzem ácido lático. Elas se tornam vulneráveis à mutação celular que se chama o câncer. O Dr. Otto, que ganhou um prêmio Nobel de Medicina, descobriu que o câncer não se desenvolve em ambientes oxigenados. O câncer precisa de acidez e falta de oxigênio que faz o câncer crescer. Aí o câncer, o corpo dela, o câncer dela tá virando metástase. Se tá virando metástase é por quê? Por que esse corpo tá crescendo? Por quê? E não está alcalino. Não está alcalino. Então, assim, quando nós mantemos o nosso pH do nosso corpo equilibrado, as células vão respirar, o organismo vai se equilibrar, ele vai viver em harmonia. E é como um aquário, o peixe vive bem dentro de uma água alcalinizada, tá? As emoções, o pH é, na verdade, a química da alma. É a química da alma, as emoções. O pH também responde às suas emoções. Ai, hoje eu tô com pensamento negativo, acordei com pensamento negativo, mas eu continuo assim. Eu não faço nada para mudar esse meu pensamento. Eu não faço nada para melhorar. Simplesmente eu continuo assim. No meu Instagram, ortomolecular.andressa, que é onde eu sempre gravo vídeo lá e dou informações diferentes do outro Instagram que eu faço live para os meus alunos, que é o Instagram desse, Marcela Fap. Eu tenho 2 Instagrams e cada Instagram eu falo de forma diferente, vídeos diferentes. Então, assim, se você quer saber mais sobre a ortomolecular, se quer aprender mais sobre isso, me segue no ortomolecular.andressa. E eu falei ali sobre as emoções. Se você é uma pessoa que você grita com o outro, o problema não tá no outro que tá te aborrecendo. O problema tá em você. É você que não tá bem. É você que tá gritando. É você que não tá bem. Então, assim, a raiva, o medo, a tristeza, o estresse aumentam a produção de ácido lático e de cortisol. E o cortisol torna o corpo ácido. Já o amor, o perdão, a fé, a gratidão, a bondade, tudo isso alcaliniza o organismo. O que o corpo sente, isso é o que seu corpo produz. Fé e alegria são reações químicas que curam. Por isso que o pH é também cuidar das suas emoções. E viver em paz interior. Em paz interior, porque o equilíbrio bioquímico começa aonde? Vai começar na sua mente. É ali que começa ele. Então, e a espiritualidade e o pH? Bom, na Bíblia Deus convida a viver em equilíbrio e moderação. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Está escrito em 1 Coríntios 6,12. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Mas, diz o quê? Que como vá próspera a tua alma. Está escrito em 3 João 12, 1, 2. Então, assim, esses versículos mostram claramente que o corpo e o espírito, que são alma, estão conectados. E não existe saúde física sem equilíbrio emocional e sem equilíbrio espiritual. Não existe. Então, se você é uma pessoa que para você é 880, tá errado. Porque o mundo é equilibrado, não existe
um extremo para lá e um extremo para cá. É um equilíbrio. Então, se para você também a saúde, se isso para você, né? Se você não tem equilíbrio espiritual, se você hoje na sua vida você é uma pessoa que você é conhecida como radical, isso não é bom para você. Isso não é bom para você. Então o pH é uma expressão visível dessa harmonia que é invisível. E ele mostra que estamos em paz com o corpo que Deus nos deu. Entendeu? O pH ele mede o quanto ele mede o quanto de luz, de oxigênio, de amor que existe dentro de nós. Quanto equilibramos o corpo, a mente, a vida espiritual, não apenas prevenimos o câncer, não, mas a gente também está vivendo em harmonia com o Criador do nosso organismo, que nos fez a imagem e semelhança da vida, que a vida é Ele. O que é? Então, o pH, ele né? O pH uma explicação rápida e simples aqui. É um potencial de hidrogênio, né? pH, P, potencial, H, hidrogênio. O potencial de hidrogênio que ele mede o que é algo ácido ou algo alcalino. De 0 a 6 é ácido. De 7, neutro. De 8 a 14, alcalino demais, também não pode. O ácido, o sangue humano, ele deve ficar entre 7,35 e 7,45. Levemente alcalino. Ele não é alcalino, ele é levemente alcalino. Quando esse equilíbrio se perde, nossas células que sofrem. A oxigenação diminui e o corpo se torna um terreno fértil para as doenças. O pH e o câncer. Bom, o que a ciência revela sobre isso, o Dr. Otto percebeu que as células cancerígenas vivem em ambiente ácido e pobre em oxigênio. Ambientes ácidos favorecem inflamação, como eu falei, diminui o oxigênio celular, causam mutações e envelhecimento precoce. Ambientes alcalinos aumentam a energia celular, reduzem a inflamação, favorecem a regeneração e a proteção do nosso DNA. Não vai deixar o nosso DNA, né, ficar alterado. O câncer não sobrevive, então, em corpos oxigenados e alcalinos. Ele precisa de acidez e de desequilíbrio para existir. Aí eu fiz um tratamento para uma paciente e o câncer não está regredindo, porque ela ainda está ácida, tá? Alimentos e hábitos que equilibram o pH. Então, Deus nos deixou alimentos como remédio. Isso está escrito em Gênesis 1:28, 29. Os alimentos que alcalinizam. Vamos lá, vou ler uma lista aqui para vocês que eu deixei anotada aqui. Embora a gente já sabe, né? Alimentos naturais alcalinizam. Alimentos que não são naturais não vão alcalinizar. Mas também não significa que você comer um pedaço de bolo hoje você, não tô mais alcalina, meu Deus do céu. Não é assim, gente. São hábitos. Então, quais são as frutas maravilhosas para alcalinizar? Frutas. O limão, em primeiro lugar. Limão com água. Se alguém falar contra isso, cara, tu é besta, tu não sabe o que tu tá falando. Simples assim. Abacate, melancia, mamão, maçã, banana madura. Muita coisa, né? E por aí vai. Verduras verde escura, couve, espinafre, brócolis, alface, rúcula. Água. 2 litros de água para cima. Semente, linhaça X, girassol. Maravilhosas. Muito alcalinizantes. Antioxidantes, né? O que é antioxidante? Né? Ajuda muito o nosso corpo. Extratos naturais como a alcachofra e açafrão nós temos aqui na empresa Princípios da Natureza Produtos Naturais. Se você quer adquirir esses extratos, você entra em contato com a empresa, com a nossa empresa, e você pode revender esses produtos, tá? Para os seus pacientes, enfim. O telefone dos nossos extratos com preço maravilhoso. Você não precisa vender muito caro, porque você vai comprar barato. E o preço e o telefone para você falar com a nossa empresa Princípios da Natureza é o 22 992031189. Você vai falar com Anderson, tá bom? Esses extratos ajudam a eliminar as toxinas do fígado e muitos outros extratos também que ajudam. Alimentos que ajudam a nos acidificar. Ajudam, tá, gente? Que nós não acidificamos só por conta disso. Por causa de um todo, né?
Alimentos que acidificam. Refrigerantes. Em primeiro lugar, né? Porque o refrigerante, a acidez dele é... né? Não tem como. Impossível não dizer dele. Café e carne vermelha, né? Porque a carne vermelha não é porque você comeu um pedaço hoje. Carne vermelha é em excesso. Aí você come carne vermelha todo santo dia. Você consegue ficar um dia sem comer carne vermelha. Pronto. É excesso. Farinhas refinadas e alimentos processados. Emoções negativas e falta de perdão. Perdoa, gente. Perdão é remédio. Nós não perdoamos porque o outro merece. Nós perdoamos porque nós nos amamos e nós merecemos de verdade saúde. Se você for liberar o perdão porque a pessoa merece, você não vai liberar perdão para ninguém. Porque nós somos seres que nós nem merecemos nem o perdão de Deus. Nós não merecemos nem o perdão de Deus. Então, assim, emoções negativas, falta de perdão, isso acidifica muito o corpo. Tá? Cada refeição, cada estilo de vida, cada jeito que você vive diariamente é uma escolha ou para viver ácido ou para viver alcalino. Tá? Ah, mas é porque você não sabe minha vida. Então, minha filha, tá na hora de fazer uma reviravolta na sua vida. Tomar decisão e mudar. Tá? O papel do fígado, rins e oxigenação. Bom, o fígado é um filtro do corpo. Elimina toxinas ácidas, os rins excretam os ácidos e mantém o equilíbrio. O pulmão ajuda a eliminar o excesso de dióxido de carbono, que é o ácido. E por isso respirar profundamente. Respiração é o segredo da vida. Quanto mais oxigenamos nossas células, mais fortalecemos nosso sistema imunológico. Então, assim, as emoções como raiva, medo, mágoa, estresse produzem ácido químico, acidez química. Emoções como fé, amor, gratidão, perdão produzem alcalinidade. Os estudos mostram que perdão reduz o cortisol e as inflamações. A fé tem um poder bioquímico e quem confia alcaliniza o corpo, mas quem tem adoece. Como fortalecer o nosso corpo e o nosso espírito? Comece o dia bebendo água morna com limão. Isso é muito bom. Faça refeições naturais e coloridas de acordo com o seu tipo sanguíneo. Isso quem pode fazer é o ortomolecular. Evite pensamentos ruins, pensamentos tóxicos. Até mesmo do seu filho, do seu marido. Evite, porque quem vai ficar doente é você. Durma bem. Use extratos que são depurativos, extratos naturais de plantas que são depurativas ou antioxidantes, ou chás, né? Ore e respire profundamente, que é a meditação. Cada célula ouve o que você pensa e você sente. Ela sente. Quando você escolhe a paz, o seu corpo escolhe a saúde. O pH, então, ele é o segredo da vida. E quando nós mantemos o nosso corpo em equilíbrio, não é só a química que muda. É a nossa comunhão com o Criador. O câncer não começa de repente. Ele começa quando a alma deixa de falar a mesma língua. Prevenir é o maior ato de amor, o maior ato de fé por si mesmo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. 3 João 1, verso 2.